Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, um tempo onde a gente vai considerar algumas coisas da tua palavra, mas um tempo também especial para a cristandade, inclusive para irmãos que estão assistindo cantata aqui no culto, no tempo de culto, que seja um tempo abençoado a todos, que nós possamos entender o significado dessa data, entender que o Senhor está vivo e nós queremos te agradecer por isso, pela ressurreição, pela salvação, pela justificação, pela ressurreição. Nós te agradecemos imensamente. Pedimos agora, nesse tempo, que nós vamos considerar um pouco mais a respeito de pecado. O Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Semana passada a gente falou sobre ira, né? Só dar algumas considerações. A ira pode estar relacionada com injustiça, a ira pode estar relacionada com frustração, mágoa, e o meio, né, onde a gente habita, né, o relacionamento com as pessoas que a gente tem, muitas vezes o meio nos leva, nos ajuda a ficarmos irados, né? E isso muitas vezes, torcida de futebol é um exemplo, e muitas vezes amigos, né? Amigos em determinados ambientes também nos ajuda a ficarmos irados, e a Bíblia condena isso, as Escrituras condenam isso. Mas eu gostaria sempre que a gente tentasse trazer algumas aplicações práticas, algumas conversas com relação a isso. Então, vamos fazer uma dinâmica e trabalhar um pouquinho em algumas perguntas que possam nos levar a considerar pessoalmente, né, sobre questão de ira. Então, eu gostaria que nós nos reuníssemos de 4 pessoas, tá? 3, 4 pessoas, para a gente conversarmos sobre essas questões aqui. Pode se reunir, tá? Juntem aí. Bom, eu vou ler para vocês e vocês depois podem olhar aqui na projeção e trabalhar, tá? Olha, eu sou, como é uma questão que a gente pode até compartilhar com o outro, né? Você pode falar se você é ou não uma pessoa mais irada ou não, você explode com facilidade. Normalmente não me importa se minhas palavras ou atitudes ferem os outros. O que tenho para dizer, digo sem medir as consequências. Desenvolvo facilmente um sentimento desejoso de vingança contra os outros pelos motivos mais banais. Desejo a morte ou o sofrimento de alguém. Isso daí é complicado, hein? Toma cuidado. Levanto minha voz facilmente quando sou contrariado. Tenho uma atitude belicosa com os que se opõem às minhas ideias e opiniões. Fiquem à vontade. Ok, pessoal. Com relação à ira ainda, tem uma outra questão que a gente trabalhou a semana passada, que às vezes a ira leva a gente a uma questão de amargura. Continue ainda aí, tá? Ó, fico facilmente magoado com os outros, guardo e alimento rancor por pessoas em meu coração, me nego a perdoar quem me ofende, fico constantemente mal-humorado, me lembrando de ofensas recebidas, com um desejo de retaliação no meu coração. Ofendo-me facilmente e alimento um sentimento de autocomiseração. Faço questão de expressar em minha face toda a minha indignação e amargura aos que não me tratam como eu quero. Mais alguns minutinhos entre vocês. Qual é a sua dificuldade aqui? Ok, pessoal. Vamos tratar de um outro ponto aqui. Hoje. Vamos falar sobre gula.
aquele almoço que você vai ter hoje. Aquele macarrão, né? Macarrão com coca. Pessoal, gula. Bom, é um assunto. Eu andei pesquisando um pouco sobre essa questão. Não é um assunto que a gente tem muito material para se pesquisar. A gente quando você vai atrás, é um material muito repetitivo, tá? Não tem assim alguma coisa nova, alguma coisa. É sempre um modelinho que você tem sobre gula, tal. Não que gula não seja pecado, porque as escrituras falam, mas a gente precisa entender como que as escrituras tratam essa questão da gula. De qualquer maneira, vamos definir, né? Gula é um desejo descontrolado de comer ou beber em excesso, tá? Porque na maioria dos textos que mostram a gula na comida, mostra bebida e embriaguez. O contexto onde é escrito isso, no Antigo Testamento existe, no Novo Testamento também. Então vamos ver algumas coisas. Na Idade Média, olha que coisa interessante. Idade Média. Adolescente italiana Catarina Benincasa, filha de um artesão da Toscana, não conseguia mais comer. Nós estamos falando de um ambiente da Idade Média, onde a religiosidade, dentro do contexto católico, estava muito presente. Magérrima e extremamente pálida, ingeria por dia um pedaço de pão com ervas cruas. Às vezes, o estômago não suportava nem esse pouco e ela vomitava. Desculpa, tá, gente? Eu vou ter que falar algumas coisas aqui que precedem ao almoço, mas Catarina não era obcecada por um corpo esbelto. Longe disso, estava se lixando para a beleza física. Mais tarde ficou conhecida como Santa Catarina de Sena. E virou uma das jejuadoras mais ilustres da história. Por toda a Idade Média, centenas de moças como Catarina deixaram de comer para sofrer como Jesus Cristo. Caso, por exemplo, das mulheres que ficaram conhecidas como Santa Clara de Assis e Santa Rosa de Lima, esta última peruana. Só assim acreditavam estar em comunhão com Deus. Mas quando a gente olha com mais cuidado e com a clareza que a gente tem hoje no século XXI, olha as características de Catarina Benincasa. Magérrima, pálida, ingeria um pedaço de pão com ervas cruas, às vezes o estômago não suportava nem um pouco e ela vomitava. O que é isso? Bulimia. Então, vejam só, na Idade Média, essa questão de jejuar, essa questão de não se entregar à gula, tá? Com a falta do conhecimento, está ligado com um tipo de disfunção crônica no organismo. Hoje, uma pessoa assim tem que ser tratada, tem que ser medicada. Naquela época, uma pessoa assim era uma pessoa santificada. Percebam a diferença? Percebem como está distante uma coisa da outra? Na realidade, as pessoas jejuavam para não cair no pecado da gula. Alguns dizem, eu não achei essa referência, eu vi uma referência, eu tentei procurar, mas eu não encontrei a veracidade desse fato, que nos mosteiros, entre as salas de reunião e a cozinha, tinha um espaço extremamente apertado que só conseguia passar alguém que era magro. Tá? As pessoas que eram mais obesas, mais gordinhas, elas não conseguiam passar nesse espaço para acessar a cozinha. Por quê? Porque a obesidade estava ligado com gula. Então, o que eles faziam? Diminuir o espaço para passar na cozinha.
Essa questão ela vem sendo trabalhada e vem sendo diferenciada, vem tendo outras nuances ao longo da idade, depois da Idade Média, a Idade Moderna, né? Vocês gostam de C.S. Lewis? Sim ou não? Eu vou ler um trecho, ele é um pouquinho longo, mas eu queria ler um trecho do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quem já leu esse livro? Tá. Ele vai tratar um pouquinho a respeito de gula e vocês vão ver que ele vai dar uma nuance diferente. Se vocês quiserem depois ler Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, sem ser esse trecho que eu vou ler para vocês, está nesse site aqui, ó. Tá? É Por Amor ao Salvador, tá? Tenho todo o livro ali em PDF para você ler, mas... Bom, na realidade, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz se trata do quê? De um diabo veterano, tá? Mandando cartas para o seu sobrinho e falando como é que ele tinha que intervir na humanidade para conseguir seu intento. E vai trabalhar nessa questão da gula. Então, olha o trecho que o Lewis escreve. Querido Verme Billy, é o sobrinho, quem está escrevendo é o tio. A maneira desdenhosa, vocês podem acompanhar aqui, tá bom? A maneira desdenhosa com que você se referiu à gula como meio para capturar mais almas na sua última missiva, apenas demonstra sua ignorância. Uma das grandes realizações dos últimos 100 anos foi solapar a consciência dos homens quanto ao assunto, de tal forma que agora você raramente encontra um sermão ou uma consciência atribulada com esse assunto em toda a Europa. Assim, isso foi alcançado principalmente graças a nós, diabo, que concentramos nossos esforços na gula da delicadeza e não na gula do excesso. Eu vi no dossiê e você pôde obter informações a respeito através do Gomalósio, é um outro diabo que está agindo. Que a mãe do paciente é um bom exemplo disso. Ela ficaria assombrada se soubesse, um dia espero, ela saberá, que toda a vida dela esteve atrelado a esse tipo de sensualidade, a essa sensação, tá? Ele está trabalhando gula como sensação da carne, não tem nada a ver com sexo, é sensualidade de senso, de sentidos, a qual lhe passa desapercebida pelo fato de as quantidades envolvidas serem pequenas. Mas o que importa a quantidade se nós pudermos usar o estômago e o paladar humano humanos para produzir queixas, impaciência, falta de caridade e egoísmo. Então ele vai trabalhar a gula de uma outra forma aqui. Gamalósio tem essa mulher na palma da mão. Ela é um verdadeiro terror para seus anfitriões e seus empregados. Ela sempre declina aquilo que lhe é oferecido, para depois dizer, com um suspirozinho recatado e um sorriso, por favor, tudo o que eu quero é uma xícara de chá bem fraquinho, mas não muito fraquinho, e um pedaço pequenininho de nada, de uma torrada bem torradinha. Você percebe o que eu digo? Já que aquilo que ela quer é menor e mais barato do que aquilo que está à sua frente, ela nunca reconhece como gula. Sua determinação de obter exatamente o que quer, por mais trabalho que dê aos outros, no mesmo instante em que acha que está praticando a temperança, ela está satisfazendo os seus desejos. Num restaurante lotado, ela dá um gritinho para o prato que alguma garçonete, visivelmente sobrecarregada de trabalho, põe à sua frente e diz: não, é muita comida.
leve isso embora e me traga só a quarta parte disso. Se confrontada a respeito, ela dirá que fez isso para evitar o desperdício. Na verdade, ela o faz porque essa nuance de delicadeza a qual nós a acorrentamos faz com que ela seja um insulto, para ela a visão de mais comida do que a quantidade desejada. O grande valor do discreto trabalho de Gomalósio tem realizado ao longo dos anos com essa senhora pode ser percebido pelo modo com que o estômago dela agora domina toda a sua vida. A mulher está naquilo que pode ser chamado de estado de espírito, tudo o que eu quero. Tudo o que ela quer é uma xícara de chá feito do jeito certo, um ovo cozido no ponto certo, ou uma fatia de pão torrada na maneira certa. Mas ela nunca encontra um empregado ou um amigo que consiga fazer essas coisas da maneira certa, do ponto certo. Dela esconde uma exigência insaciável contra os prazeres do paladar que ela imagina estar resgatando no seu passado. Um passado por ela descrito como a época que era possível encontrar bons empregados. Vou pular um pouquinho, vou para o finalzinho. O Gomalósio contra-ataca sugerindo que ela mesma não se importa com o que come, mas gosta de ter comida preparada direitinho para o menino, filho dela. Vou pular um pouquinho. É mais fácil transformar os homens em glutões com a ajuda da vaidade. Eles devem pensar em si mesmos como grandes conhecedores de gastronomia. Devem ficar alegres por terem achado o único restaurante na cidade onde a carne é preparada do jeito certo. O que começa como vaidade pode ser gradualmente transformada em hábito. Finalzinho, o simples excesso de alimentação é menos importante que o apreço pelas iguarias. Perceberam a grande diferença entre o que estava acontecendo na Idade Média e o que o C.S. Lewis vai dizer naquele ambiente de pós-guerra, né? De guerra, pós-guerra ali? Ou seja, quais são as nuances dessa gula? O que a Bíblia fala a respeito? Bom, vamos lá. Provérbios 23, 20, quem pode ler? Provérbios 23, 20. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se panturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de pranto. Ok, então não andem com aqueles que se encharcam, bebem muito vinho, muito menos com aqueles que gostam de se empanturrar de carne. Bêbados e glutões se empobrecerão. Provérbios 23, ainda, dos versículos de 29 a 35. Pois é, ele está falando de alguém que é beberrão.
tá? E ele vai dar a descrição desse camarada. Ele bebe muito, fica com os olhos vermelhos. Bom, vocês, eu não sei quantos já tiveram a experiência de estar próximo de alguém bêbado, né? Ele não percebe, fala bobagem, bateram em mim, né? Está no mastro de um navio, é um negócio impressionante. Tem um texto de Números, capítulo 11, que é interessante. Vamos abrir Números, capítulo 11. Ali a gente vê o povo está saindo do Egito, caminhando pelo deserto, e a gente vê um episódio ali interessante, Número capítulo 11. Vocês se lembram da história? O povo, iniciado pelos que estão juntos com eles, mas que são estrangeiros, começam a reclamar para Moisés sobre comida. E eles ficam falando, cara, a gente não tem comida, no Egito a gente tinha de tudo. A gente tinha carne, tinha cebola, tinha alho. Algumas versões vai dizer alho poró, outras vão dizer alho. Eles tinham de tudo e a gente não tem nada para comer. Certo? Moisés fica numa situação complicada, porque todo o povo vai reclamar com ele e ele fica, de certa forma, irado com a situação e vai diante de Deus e fala, não dá. Olha o peso que o Senhor colocou para mim. Esse povo fica murmurando. E tá murmuração, tal. E Deus fala o que para eles? Vocês se lembram? Qual é a situação? Deus vai mandar para ele codornizes. Tá? Deus vai mandar codornizes para ele. Mas vai falar assim, eles vão comer até sair para o nariz. É Deus falando isso, olha, eles vão comer tanto que vai sair para o nariz, né? De tanto que eles querem. E assim, veio codornizes de todos os lados, e caía a 1 metro e pouco deles. Então eles pegaram as codornizes, secaram ao longo do acampamento e começaram a comer. A hora que eles começam a comer, vem a mão do Senhor sobre o povo. E tem 2 versículos que eu gostaria de que vocês vissem. Capítulo 11, versículo 4. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. E o versículo 34. Cadê o versículo 34 da minha Bíblia? Por isso o lugar foi chamado de Quibrote Ataava, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. É engraçado aqui porque o texto não fala exatamente que eles foram gulosos, no sentido de sentar, comer. É que eles foram gulosos no sentido de, além de fazer isso com as codornizes, eles, vamos dizer assim, a atitude deles para com Deus não foi de confiança. Tá? Eles não estavam satisfeitos com o maná. Eu não sei se a gente não estaria também. Tá? O maná era uma coisinha que caía do céu e tinha sabor, todo dia era a mesma comida, e tinha um sabor tipo bolo com azeite. Tá? E eles poderiam comer isso, e comeram isso até chegar à terra prometida. E a água? Eu não sei se os caras não ficaram assim, enjoados com aquilo, tá? O problema é que eles reclamaram e não perceberam a providência que Deus estava fazendo para eles no deserto. Se você comesse todo dia a mesma comida, você reclamaria? Sim ou não? Todo dia a mesma comida. Todo dia arroz e feijão. A gente vai para um cafezinho, mas a nossa realidade é diferente da realidade que eles estão vivendo aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá bom?
A gente entra num restaurante, você pode pegar muito, mas você pode pegar um pouquinho de cada coisa. A realidade é muito diferente. Vamos tomar um café? Bom, gente, o café foi mais curto, né, pela quantidade de pessoas que a gente tem aqui, inclusive. Podem tomar, pegar o seu cafezinho aí, mas vamos voltar e conversar um pouquinho? Bom, até o Meco estava falando comigo agora sobre essa questão de a gente ter a falta de gratidão, né, pelas coisas que a gente recebe de Deus, que era exatamente o que estava acontecendo ali. Falta de gratidão. Deus estava testando o povo e eles estavam falhando nesse teste. Então, a questão da gula é muito interessante nesse sentido quando a gente olha para o Antigo Testamento. Mas deixa eu olhar com vocês uma questão sobre a questão da gula no Novo Testamento. Algumas versões das Escrituras, a palavra que é traduzida por gula é traduzida por orgia. Então eu vou pedir que vocês deem uma olhada na sua tradução, Gálatas 5:21, Romanos 13:13, 1 de Pedro 4:3. Veja como está na sua versão. Está como glutonaria, ou gula, ou orgia. Qual é a sua versão? Orgia, qual é a sua versão? A NVI. Orgia, em qual versão? NVI. Quem está com a versão de gula ou glutonaria? Glutonaria, qual a versão? Oi? Strong? Ok. Então você está direto no original aí, hein? Opa! Quem está com uma outra versão aí? Revista e atualizada com glutonaria. Então tem algumas versões que está traduzido como glutonaria e outras versões como orgia. Às vezes fala assim, cara, mas você está lendo o versículo errado, não é possível, né? Porque na nossa mente a gente tem ideias diferentes, glutonarias e orgias, né? Porque a gente vai ligar a orgia imediatamente ligado com bebedeira e sexo. E a gente vai usar a glutonaria, vai levar a pensar glutonaria exatamente comer demais. Então vamos lá. Por exemplo, a NVI, vou pegar, eles vêm de alguns manuscritos, tá? Eles comparam o que significa essa palavra através de manuscritos antigos. Na realidade, a palavra é a palavra comos, que pode ser traduzida tanto por orgia como por glutonaria. Tá? Ué, mas, cara, são coisas distintas uma da outra? Não, o problema é o contexto. Tá? Como é que era esse contexto grego-romano no qual a gente vê essa palavrinha comos em Gálatas, Romanos e 1 de Pedro? É o contexto onde eles se reuniam, tá? Em festas públicas ou particulares, comiam desregradamente, bebiam desregradamente e cometiam e faziam sexo de maneira desregradamente e desorganizadamente. Então, esse era o contexto ligado a uma divindade chamada Dionísio, ou para os romanos, Baco, que também é conhecido por nós como um bacanal. Então, o que era um bacanal? Eram homens e mulheres, tá, que comiam
de maneira desregrada, bebiam de maneira desregrada e faziam sexo de maneira desregrada. Isso era em homenagem a um deus chamado Dionísio ou Baco, tá? Entre os romanos. Festas desregradas. É a mesma ideia, tá? Então, alguns usam festa desregrada. A linguagem de hoje também usa isso. Se eu não me engano, a linguagem de hoje usa festas desregradas. Tá? Então, dentro de uma festa desregrada, você tinha a glutonaria, comer demais, você tinha a bebedeira e você tinha o sexo. Na questão da glutonaria, eles eram exagerados. Tá? Os romanos, por exemplo, eles comiam. Depois eles iam num lugar chamado vomitório. Tá? Com uma peninha, eles faziam cosquinha na garganta, colocava tudo para fora e voltavam a comer. Voltavam a comer e a beber. Por quê? Porque era a maneira de pensar. A maneira de pensar deles era uma maneira hedonista. Vocês sabem o que significa isso? O que é um sentimento hedonista? O que é uma mente hedonista? A busca pelo prazer. A vida vale a pena ser vivida pelo prazer. A alegria da vida basta em você saciar todos os seus desejos e prazeres. E nisso está a glutonaria. Nisso está a forma como você come de maneira desregrada, a forma como você bebe de maneira desregrada e dentro dessas festas, a forma como você atua na sexualidade de maneira desregrada. Então, glutonaria está ligado com domínio próprio. Quando você não tem domínio próprio, quando você não é grato pelas coisas que você recebe, você age e pode ter uma área na sua vida que pode ultrapassar semelhantemente a uma festa desregrada. E aí você pode, em alguns momentos, ser um glutão. Então, não é assim, a glutonaria, ela não fica tão somente no fato de, eu queria um pedacinho a mais disso. A glutonaria excede a essa questão. Vocês lembram que o C.S. Lewis escreve na carta do tio demônio para o sobrinho demônio? Olha, não está na quantidade, tá? Está no que quer e da maneira como quer. Aquela senhora queria só um pouquinho de chá e uma torrada, mas ela queria o chá feito daquela maneira e a torrada feita daquela maneira. Então, tem uma questão de exigência aqui. Então, essas cores diferenciadas da gula, ela pode ser traiçoeira aos nossos dias. De qualquer maneira, em Lucas, capítulo 21, 34, quem pode ler? Lucas, capítulo 21, 34. Nós temos outra palavrinha ali que se refere a isso. Isso, aqui a palavrinha é caiprale, que significa glutonaria. Agora vejam lá como Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, dos versículos 17 a 20. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes ele dizia, e agora digo, até chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo vai usar aqui em Filipenses a ideia de que tinha algumas pessoas dentro da igreja que largaram essa caminhada com a igreja por causa da sua idolatria. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O Deus, em letra minúscula, deles é o ventre. Em outras versões você vai encontrar estômago. Paulo está olhando para eles e está dizendo, eles abandonaram essa caminhada cristã, seguiram outra caminhada, agora o Deus dele é o estômago. Por que será que Paulo está dizendo isso? O Deus deles é o estômago. Só servem a si próprios e abandonaram essa ideia de domínio próprio, essa ideia de estar debaixo da mão de Deus em todas as coisas e partiram para os costumes que eles tinham. Abandonaram essa caminhada cristã e provavelmente partiram para Dionísio, partiram para Baco, tá? E foram nas festas regadas a muita comida, vinho e sexo. O Deus deles é o estômago. Eles se satisfaziam com isso. Então percebam que não é tão somente comer muito, embora eu ache que comer demais, exagerar na dose do prato é errado. Entendem? Tá? Dúvidas aqui? Não? Então tá bom. Você tem domínio próprio para comer ou beber? Vamos juntar em grupinho aqui e vamos conversar um pouquinho a respeito. Frequentemente passo mal pelo excesso que cometo na comida ou na bebida? Eu tenho algum vício na minha vida? Como doce compulsivamente? Eu gosto de ingerir álcool frequentemente? Quando como algo que gosto, cometo exageros? A glutonaria é uma prática que mantenho sem culpa? Evidentemente que eu acho que nenhum de vocês participa de bacanais, né? Tá bom? Não está fora desse contexto, mas vamos para as cores da nossa vida com relação a glutonarias. Ok, pessoal, vamos lá? Vamos falar de mais um hoje. Se a questão da gula é algo mais controlável para vocês, eu gostaria de falar sobre uma questão que é um pouquinho mais delicada também, que é a inveja, tá? Tá dentro desses 7 pecados capitais, inveja. Muito bem, a inveja é um sentimento de desgosto ou ressentimento causado pelo bem-estar ou sucesso de outras pessoas, geralmente acompanhado do desejo de possuir o que ela tem. Inveja é um sentimento de desgosto ou ressentimento causado pelo bem-estar ou sucesso de outra pessoa, geralmente acompanhado do desejo de possuir o que ela tem. Em Êxodo capítulo 20, vamos começar ali pelo Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, quando naquelas questões que a gente entende como 10 palavras, né, em outros falam de 10 mandamentos, nós temos: não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. A cobiça, nesse sentido, está ligado com a inveja. Aqui, vamos diferenciar um pouco. A questão de tem algumas coisas que quando você olha para alguém e você fala assim, puxa vida, eu gostaria de ter o que ele tem ou fazer o que ele faz, mas não no sentido invejoso, não no sentido cobiçoso. Vocês entendem a diferença? Pô, o cara conseguiu fazer isso através do trabalho. Eu gostaria de fazer a mesma coisa que ele faz. A pessoa conseguiu isso através dos seus esforços. Eu gostaria de fazer a mesma coisa que ele faz. Mas isso não é inveja. Eu acho que isso é um desejo genuíno de progresso. Não tem problema aqui. O problema é a cobiça. É quando você deseja ardentemente aquilo que a pessoa tem e você deseja que aquilo que a pessoa tem seja seu, em detrimento, inclusive, da outra pessoa. Vamos ver o... Oi? Só complementando, a pessoa, eu acho que a inveja faz o seguinte também, você também não quer que ela tenha. Isso. Na realidade, Não quer que ela tenha, às vezes, o que é seu. você quer que ela se lasque na vida para não ter aquilo. Eu quero ter o que a pessoa tem e não quero que a pessoa tenha o que é meu. Isso, muitas vezes, a gente vê a palavra ciúmes. Eu não quero que a pessoa tenha o que é meu. Isso é ciúmes. E eu quero que a pessoa tenha, isso é inveja. Mas, vejam só, são as cores diferenciadas só, tá bom? Mas é todo esse desejo que as Escrituras condenam. Vejam lá em Tiago. Tiago capítulo 3, versículos 13 a 16. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigarem no coração inveja amarga, ou em outras versões está inveja amargurada, e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Ou seja, reconheça. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A Bíblia condena esse desejo de ter o que o outro tem, não no sentido de progresso, mas no sentido de, sabe, eu quero, cobiça, essa cobiça a Bíblia condena. É interessante que, se vocês verem a demonstração de outras espiritualidades, vocês vão lembrar desse camarada aqui, do Zé Pimenteira, né? Como afastar o olho gordo? Tá? Essa questão aqui é da inveja, né? Eu não sei como foi a infância de vocês, ou se vocês tiveram essa experiência com esse tipo de espiritualidade, essa espiritualidade, vamos dizer assim, mais popular, né? Diz como afastar o olho gordo, comer um dente de alho, ter uma chave como amuleto. Por quê? Porque assim, com a chave, você está demonstrando para as forças da natureza que a sua casa está fechada. Rezar durante um mês, a seguinte reza: força da natureza, espíritos companheiros, levai para longe toda energia negativa que circunda a minha casa e ameaça o meu bem-estar. Formai uma redonda protetora sobre mim e meu lar e afasta-me de todo o mal. Ter chave como amuleto, incenso, figa. Já viram o elefante com o traseiro virado para a porta? Tá? Buda. Tudo isso
dentro dessa espiritualidade popular não cristã, faz parte dessa questão de que se está acontecendo alguma coisa na minha vida, tem olho gordo. Alguém está invejando, alguém está cobiçando o que eu tenho, o que eu quero. Gente, espero que nenhum de vocês faça isso, né? Não tenha essa ideia que tem essa espiritualidade. As pessoas podem ter inveja de você e não vai te acontecer absolutamente nada. Não precisa começar a vir com a boca cheirando alho aqui, tá? Pode ficar tranquilo, não venha ficar com a boca cheirando alho, a gente já sabe. Galinho de arruda atrás da orelha, todas essas coisas não diz respeito às Escrituras, tá? Não diz respeito às Escrituras. Vejam lá, Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A pessoa invejosa, ela fica com aquele sentimento por dentro e os seus ossos vão apodrecendo. É isso que Paulo fala a respeito de quem quer aquilo que o outro tem, que tem inveja. O rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Gálatas capítulo 5, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, em algumas versões vão encontrar a palavra gula e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vejam lá, Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, está falando que Deus os entregou os homens. Aqui em Romanos capítulo 1, ele está falando que a ira de Deus está sobre a humanidade. E os homens foram entregues a uma disposição mental reprovável. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja. A inveja é algo presente na humanidade não resgatada. O que a gente precisa entender é se em algum momento a gente não está tendo esse deslize de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam males, praticam males, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Paulo, lá em Coríntios, capítulo 3, vai falar que a igreja estava dividida. Tá? Um era de Paulo, outro era de Pedro, outros falavam que era até de Jesus. Aquilo também era inveja. Tá? Por quê? Porque eu sou de outro, eu pertenço ao outro, eu gosto mais do modelo do outro. Isso também é resquício de inveja. Antes da gente conversar um pouquinho mais sobre isso, deixa eu pegar um vídeo aqui, que ele é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui com facilidade. Eu vou mostrar para vocês um videozinho do filme Amadeus. Não sei quantos de vocês assistiram Amadeus, mas conta a história, no filme, conta a história de Mozart, tá? E de esqueci o nome. Maestro chamado Antônio Salieri. Antônio Salieri. Salieri, ele era um compositor da corte e ele, a hora que ele percebe que ele tem contato com Mozart, segundo o filme,
Não sei se é verídica a história, mas segundo o filme... Oi? É ficção. Mas segundo o filme, assim, ele sente uma inveja danada de Mozart, né? E ele vai sendo consumido pelaquela inveja por causa do talento do Mozart. Vamos pegar um trechinho desse filme e vocês vão ver a cara do maestro. Espera aí. Agora está faltando o volume. Muito alto. Grazie, Signore. Deixa eu pagar meu filme. Cara, como é que eu acho? Eu vou acabar passando o Poderoso Chefão aqui. Volta pro PowerPoint. Não, o PowerPoint está aqui. Põe a apresentação. Apresentação. No filme Salieri, ele fica... Aquela peça que a gente vê ali de Mozart tocando, é uma peça que Salieri faz assim, para agradar o imperador. Tá? Uma pequena peça. E o imperador fica tocando ali, se vocês assistiram o filme, ele fica tocando, tentando tocar. E Mozart ouve isso apenas uma vez e começa a falar assim, não, fica melhor assim, ó, fica melhor assado. E o Salieri, ele fica de tal maneira, com tanta inveja no Mozart, tá? E o filme todo vai trabalhar essa questão da inveja. A pessoa tem aquilo que ele não tem. O talento, no filme, tá bom, gente? Se bem que o talento de Mozart é extremamente conhecido. No filme, Mozart tem um talento que o Salieri, embora fosse um grande maestro, ele não consegue acompanhar Mozart. A inveja vai dominando o coração de Salieri. As pessoas podem ter aquilo que a gente não tem. E muitas vezes isso pode ser, na nossa vida, vai corroendo a gente por dentro. Eu acho que um ponto também que a gente precisa destacar é que o Salieri, ele era cristão. E na cabeça dele, ele quer compor algo grande para Deus.
Aham. Então, muitas vezes na nossa vida cristã, a gente também coloca os nossos desejos como uma roupagem, né, religiosa, Uhum. porque o ponto dele é que Mozart era devasso, né? É. Como que um devasso desse pode fazer algo tão brilhante e eu não? E pra gente fica essa lição, pra gente prestar atenção realmente se a gente não está sendo ingrato com aquilo que Deus nos dá. É interessante o que ela falou, né? Sobre ele era cristão, mas ele olhava em Mozart, um devasso, e assim, ele era muito mais talentoso, mas muito mais talentoso, e ele não se conformava com isso. E aí brota essa questão de inveja. Diz algumas lendas que ele fica com tanta inveja, que ele acaba envenenando Mozart. Mas nem no filme mostra isso. Tá? Então, algumas coisas que são lendas, né, em torno de Salieri e de Mozart. Mas, de qualquer forma, pode existir algumas situações na nossa vida que nos levam a ter esse sentimento. Alguém falou alguma coisa? A gente pode ter esse sentimento de inveja, e isso é uma questão muito destrutiva. A Bíblia vai tratar de alguns exemplos sobre isso. Caim e Abel, Gênesis 4, José e os seus irmãos, em Gênesis 37, Corá, Datã e Abirão, versus Moisés, em Número 16, Saul e Davi, em 1 Samuel 18, a parábola que a gente conhece como parábola do filho pródigo, embora ali esteja falando do pai, né? É muito mais parábola do pai do que a parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, a liderança judaica com relação a Jesus. Bom, perguntas. Tem um sentimento desagradável frente ao sucesso e prosperidade de outros? Tenho a inclinação de falar mais de erros e falhas do que a capacidade e pontos positivos daqueles que são mais talentosos e bem-quistos do que eu? Tenho uma mentalidade sectária, intolerante ou intransigente? Sou mesquinho na preferência por meu pequeno círculo de conhecidos? Manifesto frieza e desamor diante dos que possuem opiniões e modos diferentes? Retraio-me numa atitude de quem sabe sozinho ou sabe melhor? Vamos nos juntar no grupinho novamente, e nós temos só mais 5 minutinhos. Eu vou repetir, tá? Tem um sentimento desagradável frente ao sucesso e prosperidade dos outros? Tenho a inclinação de falar mais de erros e falhas do que da capacidade e pontos positivos daqueles que são mais talentosos? A minha mentalidade é intolerância e intransigência? Sou mesquinho na preferência por meu pequeno círculo? Eu quero meu pequeno círculo, os outros eu não estou afim, não. Manifesto frieza e desamor diante dos que possuem opiniões diferentes? Retraio-me numa atitude de quem sabe sozinho ou sabe melhor? Ok, pessoal, vamos orar e terminarmos? Senhor, te agradecemos imensamente por esse tempo, pedindo que o Senhor nos guarde, nos livre, ó Pai, dessa questão de gula, dessa questão de inveja. Dá-nos um tempo agradável agora em família e nos ajude, ó Pai, nesse final de dia, em nome de Jesus. Amém.